Estamos há alguns dias em quarentena. Quantas coisas mudaram na nossa rotina, não é mesmo? Mas respire fundo, está acabando. Queremos trazer uma palavra de esperança para você. Ele está no controle e ele não muda. Então, mesmo em meio a tantas distrações e informações, fixe os seus olhos nele e em suas promessas, pois a sua palavra diz que, no sofrimento eu fui consolado porque a tua promessa me deu vida. Estes dias separados estão chegando ao fim e em breve estaremos todos juntos celebrando a bondade de Deus. Prepare as suas asas. Nós vamos voar. O sol sempre vem. 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 The sun always rises. O sol sempre vem. O sol sempre vem. O sol sempre vem. O sol sempre vem. Die Sonne geht immer auf. O sol sempre vem. 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 太阳总会再升起。 O sol sempre vem. O sol sempre vem. O sol sempre vem. Suryan yeppozhum udikum. O sol sempre vem. The sun always rises. O sol sempre vem. 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 Il sole sempre torna. O sol sempre vem. O sol sempre vem. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Hoje numa plataforma diferente, nós estaremos usando mais essa plataforma agora, que é o YouTube. E queremos convidar você a um tempo para compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje quero trazer uma palavra sobre a importância de nós conhecermos o Pai e adorarmos ao Pai. A Bíblia nos conta a história, Jesus, um encontro pessoal com a mulher samaritana diante de um poço, onde eles estavam de um encontro casual, um encontro oportuno, literalmente. Jesus está ali, a Bíblia diz que Jesus chega cansado, com sede, e ele para, está aqui em João capítulo 4, vamos ler junto aqui, ó. Então Jesus, ele precisava passar por Samaria, versículo 4. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse Jesus a essa mulher: dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos já tinham ido à cidade para comprar comida. E Jesus estava realmente naquele momento ali, aproveitou a oportunidade para levar uma palavra ao coração daquela mulher. Então a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus samaritanos não se davam bem. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água da vida. Jesus fala sobre o primeiro momento já, sobre o conhecer. Continuando aqui essa leitura, só que agora a partir do versículo 15, Jesus vai falando e a mulher olha para Jesus e diz assim, a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a própria água. Depois que Jesus apresenta a água da vida, essa mulher, ela deseja beber dessa água. E aí Jesus continua conversando com ela e fala sobre a adoração. Então, versículo 16, Jesus diz a ela, diz assim: vai, chama teu marido e volta. Não tendo marido, respondeu ela. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o que você tem hoje, que vive com você, ele não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo
que tu és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Pois os samaritanos adoram o que não conhecem. Nós, porém, adoramos a quem conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está trazendo uma revelação poderosa ao coração daquela mulher. Existem algumas coisas aqui, irmãos, que são muito fortes nesse texto. Primeiro, que Jesus vem com a revelação sobre aquela mulher, sobre a sua própria vida, sobre quem ela era, sobre a conduta que ela estava vivendo. E aí, essa conduta, quem ela era, isso também estaria definido a quem ela estava adorando. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, quando Jesus ele estava ensinando os seus discípulos a orar. E a oração que Jesus nos ensina, a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, a primeira palavra que Jesus fala na oração é Pai. Então Jesus, ele tem sim o principal desejo, o principal objetivo e a sua principal missão e propósito é nos revelar o Pai. Tanto é que Filipe, em um certo momento, olha para Jesus e diz assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus olha para Filipe e diz assim: Filipe, há tanto tempo eu tenho estado com você e você ainda não está entendendo que quem me vê, vê o Pai. Filipe, olhe para mim, porque eu sou sim a imagem do Pai. Olha para mim e você vai estar vendo o Pai. Jesus, ele vem com esse desejo para que nós possamos, meus amados, poder entender que não existe adoração genuína e verdadeira se não for feita ao Pai. Mas para poder isso acontecer, para que nós possamos viver essa adoração de maneira genuína, clara e correta, nós precisamos conhecer o Pai. E para poder conhecer o Pai, nós precisamos conhecer o Filho, porque o Filho revela o Pai. Então Jesus estava falando com essa mulher, dizendo assim: mulher, você está bebendo de uma água, mas você vai voltar a ter sede. Ou seja, tudo que você está fazendo é passageiro, não vai saciar você, mas eu tenho uma água que vai saciar a sua vida. Eu tenho uma água que vai saciar a sua alma, vai saciar toda a sua ansiedade. Você será completa a partir do momento que você beber da água que eu estou te oferecendo. E aí, a Bíblia diz que Jesus, ao compartilhar isso, a mulher disse: então eu quero beber dessa água. Ela começou dando um passo para Jesus, para conhecer o que Jesus tinha para se revelar e para revelar o seu coração. E aí Jesus, com muita sabedoria, diz assim: chama o teu marido. E aquela mulher abre o coração e diz assim: não, eu não tenho marido, o Senhor está falando a verdade. Porque Jesus diz assim: o marido que você tem não é seu, você já teve 5 e ele não é seu. Ou seja, aquela mulher estava literalmente perdida. Ela não sabia quem adorava, ela não sabia quem ela era uma igreja perdida, ela era uma mulher que ela não sabia, ela estava procurando, uma mulher que estava com muitas carências, com muitas necessidades, e ela estava procurando em vários outros lugares, em vários outros ambientes, aquilo que só Jesus podia saciar, ou seja, uma adoração genuína. Ela sacia a nossa alma porque nós estamos nos direcionando ao Pai. Agora, a partir do momento que nós não temos esse discernimento, nós vamos estar procurando em coisas abaláveis agradar o Pai. E aí, gente, a gente vai estar talvez seguindo uma tradição, seguindo uma doutrina. E isso era o que ela fazia. A mulher samaritana, ela tinha um hábito da adoração, ela tinha uma maneira de adorar, mas nem sempre, meus amados, esse hábito e essa maneira é o hábito, é a maneira genuína. Ou seja, Jesus estava revelando para aquela mulher que ela precisava entregar o seu coração por completo. Ela precisava ser verdadeira. E aquela mulher, com a conduta que ela estava vivendo, ela não estava sendo verdadeira. Porque ela estava caminhando num lar, numa casa onde o seu marido não era dela. Ou seja, a pessoa, então, não era uma verdade. Então, a primeira coisa que Jesus quer que nós possamos entender é que Ele é Pai. E isso, através do Pai, Ele revela o Espírito. Porque nós podemos entender que Deus é Espírito, assim diz a palavra. Então, quando eu entendo que Deus, Ele é o meu Pai, eu estou tendo alinhamento no Espírito. E a segunda coisa é a verdade, ou seja, a minha vida, ela precisa ser, ela está alinhada com aquilo que eu professo.
Então aquela mulher, ela adorava, mas ela adorava da maneira correta, ela adorava quem ela não conhecia. E aí, meu querido, eu quero puxar para isso aqui. Eu já estou chegando no final hoje. Hoje eu quero ser muito objetivo. E Jesus fala com elas assim: vocês precisam adorar ao Pai. E vocês precisam conhecer o Pai. Como é que nós podemos conhecer o Pai, meus amados? Através de Jesus, através de um relacionamento pleno, através de um vínculo de intimidade, através de uma busca objetiva e direcionada, através de um relacionamento pleno, assim nós conheceremos Jesus. Através de uma entrega, de um alinhamento, de um arrependimento. O Espírito Santo, meu amado, ele faz esse papel em nós. O Espírito Santo vem até nós para que nós possamos gerar dentro de nós um arrependimento e nos entregarmos de maneira genuína. Jesus, ele é aquele que vai estar nos levando ao Pai. Então, nesse tempo agora, dias que nós temos até falado, dias difíceis, dias trabalhosos, né? Mas também são dias de verdade, são dias de revelação, são dias de transparência, de céus abertos, de expansão, são dias de nós contemplarmos o Pai, são dias de nós olharmos e chegarmos diante de um poço e dizer assim: tá, eu posso te dar essa água, mas a gente não está se dando bem. E Jesus disse assim: mas isso não vai ser um empecilho, porque eu tenho palavra para o seu coração e eu quero dizer a você algo o seguinte, meu querido e minha querida. Jesus estava dizendo àquela mulher, né? Minha querida, você precisa andar em verdade, porque você não tem adorado a pessoa correta, porque a sua vida está sendo uma mentira. E Jesus chama aquela mulher para a verdade, diz assim: verdadeiramente, você está assumindo agora que a sua prática e a sua conduta, ela está sendo agora sim, ela está sendo uma conduta que não está mais em oculto, porque esse marido que você tem não é seu. Primeira coisa que Jesus faz, irmãos, para que a gente possa adorar o Pai de maneira genuína, é justamente a gente entender que Ele é o nosso Pai, Ele é a nossa verdade. Mas o que é que Ele vai fazer em nós? Ele vai trazer em nós alinhamento. O conhecer o Pai vai revelar em nós, literalmente, aquilo que está em nós de maneira correta ou de maneira incorreta. A presença de Deus, ela vai trazer luz e ela vai expor aquilo que precisa ser alinhado. Lembra da revelação que Pedro teve com Jesus, quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem é aí que estão dizendo quem eu sou? Tu és Elias, tu tem o espírito de João, tu tem o espírito de Elias. E Jesus pega a pergunta e volta para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro, a Bíblia diz, usado com o Espírito Santo, com a revelação do Espírito Santo, diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para poder adorar a Deus é necessário revelação, porque nenhum homem consegue adorar a Deus sem que o próprio Pai se revele a Ele. Então, em nome de Jesus, meu amado e minha amada, é tempo agora de buscarmos a Deus essa revelação, de nos entregarmos ao Senhor em adoração, de nos lançarmos ao Senhor em verdade. Talvez você esteja diante de um poço hoje e Jesus está te falando, Jesus está te chamando para um tempo de transparência. Então esse é o dia, esse é o momento. Conheça o Pai através de Jesus, porque senão a sua adoração ela não terá validade. Mas também, meu amado, a partir do momento que você conhece o Pai, o teu coração ele vai se tornar um coração quebrantado. A partir do momento que você conhece o Pai, as palavras que você libera serão palavras que serão ligadas na terra e serão ligadas nos céus. O momento de verdade e de integridade, ele vai trazer e vai revelar o coração do Pai a você. Seja verdadeiro nos seus atos, seja verdadeiro nos seus pensamentos, e eu tenho certeza que Jesus tem um encontro marcado para você e para a sua casa, porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e o adorarão em verdade. Em espírito, porque Deus é espírito, nós precisamos conhecê-lo através do próprio Espírito Santo. Em espírito, o Espírito do Pai, o Espírito da adoção, o Espírito que nos torna filhos, e a verdade, porque a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele é a verdade.